Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de vida familiar. Bora? Partiu! Então vamos ver, vamos lá. Usando o livro O Lar Adventista, da escritora Ellen Goodwhite, como base então de suas pesquisas, resuma em pelo menos 250 palavras cada, o papel de cada membro então dentro de sua família, tá bom? Então, o que o pai, qual que é o trabalho do pai, qual que é o resumo, das tarefas de um pai, tá bom? Então, segundo o livro ali do Lar Adventista, tá bom? O pai o que é? Então, geralmente é o cabeça da casa e tem o dever financeiro do lar, tá bom? Claro, tem famílias atualmente que tem formatos diferentes, tá bom? Mas no convencional, normalmente o pai então ele é o cabeça da casa ali, a pessoa que é responsável pela parte financeira da casa, beleza? Segundo então a mãe, ela deve cuidar do lar e da família em geral, tá bom? C, os filhos então obedecer aos pais e sempre ajudá-los no que for possível, tá ok? Vamos lá. Então aqui então temos um conglomerado, de tudo que o livro então ele comenta, tá bom? Aqui alguns tópicos para você entender. Então, o pai como chefe da família, tá bom? O pai como legislador e sacerdote, Aqui um contexto também de um pai que cria as regras ali dentro de um lar. O pai também que é o sacerdote da casa, ou seja, a pessoa que busca a palavra de Deus ali, que compartilha a palavra de Deus com os filhos, com a esposa, Andar com Deus é um dever muito grande de um pai, tá bom? Uma mãe de todos os filhos também. Submissão à vontade de Deus, autoridade com humildade, tá bom? Então o trabalho de um pai, eu posso ter minha autoridade, mas eu devo ser extremamente humilde, tá bom? Então, trabalho prestado com alegria suaviza o fardo da mãe. Então, o trabalho do pai também é ajudar a mãe, tá? Na criação dos filhos, tá bom? Não adianta então o pai pensar, não, então meu serviço é somente trazer o dinheiro para casa. Não, também é cuidar dos filhos, Mostrar então consideração pela esposa, muito importante. Educar os filhos, para que sejam prestativos, também é muito importante, Despender tempo com os filhos, então pais, Se você aí já é líder de desbravador, conselheiro e já tem um filho, uma filha, Então você também deve ter um tempo, com o seu filho e com a sua filha também, tá bom? Não adianta deixar que celular, computador venha educar eles, tá? Porque esse é o dever também de um pai e de uma mãe, tá bom? Educar os filhos e mostrar que esses filhos, então, eles vão ser prestativos para a sociedade, tá bom? E associar-se, então, com eles no trabalho e nos brinquedos. Então, pai, você também deve brincar com os seus filhos ali, E eles entenderem, então, a função dos brinquedos, se divertir com os filhos, tá bom? Então, agora a mãe, Sua igualdade então, com o marido, mães, vocês são iguais aos pais, tá bom? Tal mãe, tal filhos, Normalmente, num conceito básico de família, no qual as mães estariam em casa, cuidando do lar, os filhos, então, normalmente eles vão prestar atenção no que a mãe faz, muito mais do que no que o pai faz, claro, segundo o conceito de família, pai que vai trabalhar, mãe que fica cuidando da casa e filhos que vão estudar e depois vão para casa, tá bom? Então, a influência de uma mãe paciente, então uma mãe que sabe educar os filhos com paciência, em vez de ficar brigando, reclamando de tudo, Uma mãe que gera essa influência aí, educa os filhos muito melhor também, tá bom? Então, atenção aos filhos, Outro detalhe aqui legal, ó, não escravizar-se a opiniões alheias, porque normalmente vai ter aquela vizinha, vai ter aquelas pessoas ao redor da mãe, que vão ficar toda hora dando opinião,
e às vezes essas opiniões aí acabam querendo moldar a mãe, né? E acabam mais prejudicando do que moldando, tá bom? Então normalmente acabam sendo críticas destrutivas, então, em vez de ser críticas construtivas, né? Então, ó, garantir limpeza, aquecimento e ar fresco aos filhos, tá bom? Isso é importante, né? Atenção aos filhos, a mesma coisa do pai, né? A mãe tem que dar atenção aos filhos também, ajudar eles, né? E educar os filhos também, tá bom? Então, ajudar os filhos nos estudos, tá? Não fazer o estudo, né? Não responder fazer o trabalho pelo filho, mas sim, né? Ajudar a educar os filhos tanto como educação de respeito, né? Como também de educação, né? Escolar. Vamos lá. Agora os filhos, né? Vamos lá. Companheiros juvenis. Então, filhos, vocês devem dar companhia aos pais também. Sempre estar juntos com os pais, tá bom? Em vez de ficar ali mexendo no celular, né? Tenha uma conversa com seu pai, com a sua mãe. E pais, mesma coisa, né? Não adianta você ficar na frente da TV assistindo futebol ou novela e ignorar o filho, né? Não adianta. Então, participantes da sociedade do lar, né? Então, como eu falei, o seu lar, né? É uma pequena sociedade ali, né? Entre pai, mãe, filhos, né? Ou outros conceitos de família, tá bom? Mas é uma sociedade ali, então, do lar. Então, os filhos são extremamente importantes nisso aí também, né? Pais e filhos têm obrigações, assim como o pai tem tais obrigações, as mães têm tais obrigações, os filhos também têm as obrigações deles, tá bom? Às vezes, manter um quarto arrumado, ajudar nas tarefas de casa, tá bom? Ocupação útil, a mais segura salvaguarda. Então, filhos, né? Mantenham-se ocupados. Pais e mães, mesma coisa, mantenham seus filhos ocupados. Claro, com coisas produtivas, com coisas boas, tá bom? Porque aquela frase que diz mente vazia, oficina do diabo, né? É muito pesada e acontece. Normalmente para um pai e para uma mãe, quando o filho não está fazendo barulho, é sinal que ele está aprontando, né? Principalmente quando o filho é pequeno. Então, é isso aí, tá bom? Então, ocupação útil, tá bom? Filhos estar ocupados, então, com coisas boas. As crianças devem aprender a levar as cargas. Então, o que isso quer dizer? Né? Que as crianças devem ser úteis ao mundo, tá bom? Então, aprender a fazer algumas coisas em casa para que no mundo, né, após crescer, se tornar adolescente, um jovem adulto, futuramente um adulto, já tenha conhecimento de várias coisas, né? De saber entre aspas, saber se virar, tá bom? A satisfação de tomar parte das tarefas também, filhos, né? Você deve se animar, ficar feliz por participar de algumas tarefas de casa, tá bom? E também outro detalhe muito legal, né? Buscar a Deus cedo, tá bom? Então, o quanto mais novo começar a buscar a Deus, conhecer a Deus, ter amor por Deus, melhor. Vamos lá. Procure então na Bíblia 3 histórias de família, identifique o pai, a mãe, a árvore genealógica com os filhos e netos. Pesquise e relate em um parágrafo a relação entre eles, seus conflitos, suas interações familiares, etc. Identifique os planos de Deus para cada uma das famílias estudadas. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos bem claros, tá bom? O primeiro deles, Abraão. Abraão, né? Então, o pai, né? Chamado também o pai da fé. O que aconteceu com Abraão? Abraão ele era casado com Sara, né? E os dois eles já estavam bem velhos. E Abraão estava lá quase chegando aos seus 100 anos, né? E não tinha filhos. Até que Deus pegou e fez uma promessa, falando que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Fez Abraão olhar para as estrelas e falar, olha, está vendo essas estrelas? Então, essa será a sua geração, serão seus filhos. E aí, Abraão pensou no quê? Posso fazer o seguinte, ele e Sara imaginaram, né? E aí, Sara ofereceu Agar,
E aí Abraão teve um filho com Agar, né? Que foi Ismael. E depois de um tempo, Abraão então teve o filho da promessa, que era Isaque, né? E todo esse conflito de ter dois filhos, um de cada esposa, Agar, quando ela teve Ismael, Ismael então era um pouco mais velho do que Isaque, Ismael ele tirava um pouquinho da cara de Isaque, e Sara não gostou disso. Então é um conflito ali, né, entre essas gerações, tá bom? Davi era filho de Jessé, né? E Davi ele foi rei de Israel. Só que Davi, uma história em específica, né? Foi quando Davi ele pegou e ele adulterou com Betseba, que depois de um tempo se tornou esposa dele. Davi em si ele pegou, ele adulterou com Betseba, mandou matar o marido de Betseba, que era Urias, né? De certa forma ele fez algo indireto, né? Mas foi a mando dele que aconteceu a morte de Urias. E aí Davi, né, quando chegou o profeta falando sobre a parábola de uma ovelhinha que um dono rico pegou e sacrificou a ovelha do homem pobre, né? Davi pegou e falou o seguinte: olha, este homem deve pagar 4 vezes o preço. E exatamente, Davi ele pagou com 4 filhos, todos eles morrendo por causa deste adultério, tá? Então Davi ele chegou a ver filhos dele morrendo, filhos dele querendo matar ele, né? Porque Davi ele foi um homem tecnicamente frouxo. Por quê? Na família de Davi ele viu adultério entre irmãos, né? Se não me engano foi Absalão, que ele tentou coabitar com a irmã, meia-irmã dele, e depois ele se arrependeu, e aí um irmão matou o outro, né? E depois, Absalão foi do cabelo, né? Absalão então pegou e queria matar Davi, e depois numa guerra, pendurado os seus cabelos, ele foi morto, e por aí foi, além do filho do pecado ali, né? Entre Davi e Betseba, que também não nasceu, só depois que veio Salomão, tá bom? Então, Davi ele teve muitos conflitos familiares, tá? E José então, ele era o sonhador, assim considerado. José, ele tinha ali 11 irmãos, né? E ele era o filho queridinho do papai. Simples assim, tá bom? Filho sabe de quem? Filho de Jacó, ou Israel, tá bom? Então José pertence a uma das tribos de Israel. Claro, não em nome de José, mas sim em nome de Manassés e Efraim, tá bom? Mas José, ele era muito sonhador, né? E no meio dos irmãos dele ali, ele contava que tinha sonhos como o sol e a lua, as estrelas se curvando perante ele, e os irmãos tinham um ciúmes gigantesco dele. E o que fizeram? José, como era um menino meio fofoqueiro, adolescente ali, jovem, né? Ele ia ver os irmãos dele lá e falava para o pai: pai, ó, tal tá fazendo tal coisa. E aí os irmãos ficavam de cara com ele, né? E José, certa vez então, foi, né, ver o que estava acontecendo com os irmãos, que eram pastores de ovelha. E aí os irmãos planejaram matar ele. A primeira ideia foi matar. Só que o mais velho entre todos ali dos irmãos resolveu então apenas colocar José, né, em uma cova, né, em um poço vazio, para depois, né, tirar ele e só pregar uma peça. Só que no meio disso os irmãos viram uma caravana, né, e venderam José como escravo no Egito, né? E a história de José então, ele ficou lá na casa de Potifar. A Potífera, que era esposa de Potifar,
quis ele, e ele não quis, aí ele foi preso, e depois ele desvendou os sonhos ali do copeiro e do padeiro, até que ele chegou a descrever então o sonho do faraó, e aí se tornou o governador do Egito, e aí os irmãos dele, depois de muito tempo, né, se não me engano, José ficou cerca de 20 anos no Egito ali. E aí, José então, ele viu os irmãos, né, que não reconheceram ele reconheceu, e até que José então mostrou que todos os sonhos dele eram algo real, porque os irmãos também se curvaram perante ele, e aí ele trouxe todo o povo de Israel ali junto, né, os irmãos, o pai, claro, a mãe ele já não pôde trazer porque a mãe morreu no meio do percurso da história, então também não foi muito bom nesse contexto da história de José, porque ele não pôde ver a mãe novamente, né, por causa dos irmãos. Claro, esses irmãos, né, para mentir para o pai, mataram uma ovelha, jogaram sangue, né, numa manta que José tinha, que era uma manta colorida, né, que era uma manta do filho querido, e aí o pai, né, no caso Jacó, pensou por longos e longos anos que José tinha morrido. Famílias, né? Vamos lá. Pesquise o papel da família na sociedade de 20 e 30 anos atrás, na época de seus pais ou avós, em contraste com os dias atuais em relação a costumes, né? Então, primeira coisa, olha só, roda, brincadeira de roda, pega-pega, esconde-esconde, passa-anel, barra manteiga, bolinha de gude, outras brincadeiras não são mais comuns nas turmas de crianças atuais. Normalmente, né, a brincadeira das crianças atuais é muito mais jogar videogame, fazer coisas muito mais em casa, né, mexer no celular, ver vídeos no YouTube. Provavelmente você está fazendo isso, não sei se no momento oportuno aí, poderia estar brincando, não sei, mas pode continua assistindo que é bom, tá bom? Isso aqui vale a pena. Então, e até mesmo então o número de filhos foi reduzido, né? No máximo um casal prefere ter 2 filhos, né? Vamos lá, respeito com os mais velhos também teve mudanças, né? Antigamente tinha a questão da palmada, às vezes os pais também eram muito mais severos, né? Tanto os pais como professores, né? Tinha a questão de agressões físicas, então pais tinham o costume de usar cintos, chinelos, né? A espada de São Jorge, né? Então, que os pais usavam para bater nos filhos, né? De certa forma, para educar, né? E, atualmente, né, a ideia é muito mais você dialogar com o filho, né? Claro, as agressões, né, são algo ruins. Hoje em dia também tem a lei da palmada, então é proibido aos pais, né, baterem nos filhos, né? Mas uma boa conversa com o filho vale muito a pena. Claro, filhos também devem compreender o assunto, né? Educação escolar, então, questão de pesquisas, né? Antigamente, né, há 20, 30 anos atrás, o aluno, eles iam em bibliotecas, eles iam em locais procurar, né, então, encontrar então a resposta para trabalhos, né? E agora, né, o povo procura muito mais no Google, né? Olha só, antigamente também os trabalhos eram feitos com cartolina, papel ao maço, maquete, né? Aquele isoporzão gigante, fazia muito planeta, lua, sol e tudo mais, né? Casinha e depois da maquete ainda os meninos gostavam de fazer ainda as ruazinhas ali, as estradas para brincar com um carrinho, né? Olha só, trabalho escrito à mão, né? Hoje em dia o trabalho é impresso, né? Tudo em folha sulfite, A4, né? Tudo digitadinho, muito mais tranquilo, né? E até eu coloquei uma brincadeira aqui, né? Que antigamente os alunos eram tratados na régua, né? Então, aprontou, fez alguma coisa, os professores eles davam reguada nas mãos, né? E atualmente, né, os professores são tratados na régua, ou seja, se a criança é um mau aluno, a culpa não é
do aluno, é culpa do professor, né? É ruim isso, muito ruim, né? É questão de social, na verdade, uma questão da sociedade. E normalmente colocar então que a criança não pode reprovar, entendeu? Estudou, se não estudou, vai passar de qualquer jeito, sabe? Pouco interesse. Às vezes parece uma crítica social, mas é um pouco disso, né? Então, relacionamentos conjugais e namoro, né? Antigamente, então, era o pretendente de um lado do sofá, a família no meio e a moça lá do outro lado. Era bem assim, era um namoro bem distante, né? Claro, se tivesse um pouquinho mais de liberdade ao casal ali, era em um local muito mais aberto, né? Claro, o casal ficava ali sobre a vigilância de um irmão mais novo, uma irmã mais nova ali, para evitar todos os riscos. E por vezes, se você namorava na frente de casa, o pai e a mãe ficavam lá acendendo e apagando a luz, falando: ó, acabou o teu tempo. Era mais ou menos assim, né? Vamos lá, liberdade, né? Também é uma dúvida, né? Será que o namoro atualmente você tem liberdade, né? Fica a dúvida, fica a questão aí para você, né? Olha só, antigamente também os casais, né? Os pais, as avós, né? Tinham muitos filhos. Atualmente são poucos filhos, né? E também, né? Divisão marido, esposa e filhos, né? Normalmente também existe muito bem definida essa divisão agora de tarefas, né? Relate em forma de um diário durante uma semana algumas características do relacionamento familiar, dos seus pais ou responsáveis, de sua própria pessoa, de seus irmãos, se tiver, e dos parentes próximos os quais você convive. Então, relate aí nesse diário então os seus conflitos e tensões, respeito para com os mais velhos, tá bom? Autoridade dos pais ou responsáveis, né? Então, relate tudo isso certinho, que daí quem vai acabar corrigindo isso aqui, né? No caso, é o instrutor, né? Mas tá aí então para você fazer o diário. 5. Escrever um parágrafo sobre alguma das coisas positivas em sua família. Inclua as coisas das quais você se orgulha e as boas qualidades e realizações de sua família. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Organização, se a família almoça junto, é algo que também antigamente existia, né? De a família se reunir toda à mesa ali, almoçar, jantar, tomar um café, não de jejum. E atualmente, normalmente, né? É todo mundo na frente da TV ou às vezes alguém na mesa, alguém no sofá, né? Tem um momento juntos da família, né? Diálogo, conversa, então, sei lá, como foi o dia, né? Muito importante. Estudam juntos, né? Claro, pai, mãe, né? Não é você resolver a lição do seu filho, mas sim ajudar ele na resolução, né? De os dois acabarem entendendo o conteúdo, tá bom? A união em si, se a sua família é unida, né? 6. Fazer uma lista de algumas coisas nas quais sua família gasta dinheiro. Explique sua responsabilidade nas finanças da família. Então, aí você vai colocar então essa lista de coisas nas quais, né, sua família gasta dinheiro. Por exemplo, comida, roupas, combustível, shopping, brinquedos, né, jogos. Aí no caso a sua parte, né? Se você é um desbravador, se você é menor de idade aí, né? Se você ganha mesada, se você se controla na hora de comprar alguma coisa, né? Antigamente, até a questão da mesada era bem menor, bem reduzida. Atualmente, a mesada já é muito maior, não é? Então, questão de acumular dinheiro ou não acumular dinheiro, de gastar compulsivamente o que não é seu, né? Também tem muito disso, né? 7. Fazer uma lista de atividades familiares que você acha que sua família gostaria. Fazer pelo menos uma dessas atividades em cumprimento da especialidade. Então, fazer ali um pôr do sol, né? Você, sua família, ir num parque, né? Ir ao parque e ver um pôr do sol, um passeio no parque, também é bom de fazer com a família. Andar de bicicleta, fazer um culto familiar, entre tantas outras coisas que você pode fazer, tá bom?
9. Mencionar então 5 maneiras de demonstrar atenção, interação e interesse por seus vizinhos. Colocar uma dessas maneiras em prática. Então, fazer um relatório do resultado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei jogar lixo fora, varrer a frente da casa, visitar para perguntar se está bem ou precisando de algo, então alguma ajuda, não é? Fazer algum favor, comprar algo, sei lá, o seu vizinho pode ser alguém de idade, e aí você se oferece, né, na possibilidade de comprar pão, por exemplo, para esse vizinho. Se ofereceu, você está cumprindo, então, uma maneira, né, de mostrar atenção ao seu vizinho. 10. Cite pelo menos 5 atividades sabáticas que podem ser realizadas por sua família que estejam de acordo com a Bíblia. Se possível, então, realizar pelo menos uma dessas atividades e relatar o resultado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei distribuir folhetos, visitar membros doentes afastados, levar alimentos para pessoas que precisam, levar roupas para pessoas que precisam, né? Pregar o evangelho para as pessoas, etc. Então, tem algumas coisas que você pode fazer até além disso aqui, tá bom? Então, não tem problema. O importante é você estar envolvido nessa atividade. Bem, desbravador, desbravadora, agradeço a sua companhia, fique com Deus e até a próxima. Valeu!